rodando esse ônibus em São Paulo, o objetivo não é mostrar que ele é tecnicamente viável. 16 anos de operação e 600 ônibus rodando na Suécia, não é porque estão no hemisfério norte que não se reproduz no hemisfério sul, como foi apontado pelo colega Guilherme. As leis da física independem do hemisfério sul, da posição geográfica. Nós estamos rodando para levantar o interesse, chamar a atenção dos tomadores de decisão, né? Então, realmente tem um pequeno, mas, infelizmente, a pessoa que cuida dessa parte, eu perguntaria, eventualmente, temos aqui duas pessoas do CEMBio, tem informação sobre o que se... Por favor, então, Silvia, conte aqui para o interessado, brevemente, o que foi. Sim. Bom, um problema foi uma questão que realmente tem a ver com geografia. O veículo que veio da Suécia tinha um pré-aquecedor de etanol para poder operar em clima frio. Então, nós começamos a ter alguns... Quando chegou no pico do verão, em princípio de janeiro, o ônibus morria, o motor, quando ele parava. E foram necessários 2 ou 3 dias na Scania para identificar que esse pré-aquecedor elétrico poderia ser abandonado. Então, foi uma coisa pequena. Eu acho... tem mais perguntas aqui para o pessoal do álcool aditivado. Do Maurício Iesal, seu nome direito, da MWM, como fica o sistema de injeção com esse combustível? Os bicos, a bomba injetora, como é que elas suportam isso? Um pouco na linha do histórico, um pouco do álcool aditivado. Eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa, mas antes do Moreira falar alguma coisa do aditivo, quando o Guilherme mencionou, lá atrás, nós usávamos um nitrato orgânico como aditivo. O que deu o melhor desempenho era um dinitrato de trietileno glicol, precisava de uns 6%, mas era feito pela Britanite, pela Explo, era um explosivo suave, aí, por assim dizer, tá certo? Hoje, o aditivo é um polietileno glicol. É isso, não tem nada, tem só carbono, hidrogênio e uns oxigênio lá, é um álcool, tá certo? Também que mistura com outro, tem um polietileno glicol, é isso. Então, não tem nada daqueles impactos antigos que tinha isso. Só para esclarecer, em geral, aí que eu sei que o pessoal fala, mas de novo vai botar nitrato, o pessoal do meio ambiente vai ter um chilique, mas não é isso, não, é outra coisa, tá certo? Só para esclarecer. O fato de ser usado 16 anos na Suécia mostra que não deve ter problema de contaminação local, né? Com certeza, esse é um aspecto que... Agora, quanto à lubricidade do sistema, a durabilidade do sistema, o pessoal, com certeza, não é uma coisa que diz, mas tem que trabalhar. Isso tem trabalhado com isso. E, aparentemente, estão trabalhando há muito tempo. Então, isso é possível você desenvolver. Engenharia é possível fazer, desde que você tenha tempo e dinheiro e trabalho em cima, você chega lá. Tá certo? Temos aqui uma outra pergunta do doutor Eduardo Carvalho, está aqui. Qual a relação de consumo do novo produto comparativamente ao diesel original? A vantagem é só fiscal? Não, não é só fiscal, não. Mas para eles aí, para responderem. Quer dizer, qual é a diferença, quanto é que é o consumo de uma coisa com outra? Eu acho que já na apresentação é aquele número lá, 1,7, 1,8 litros de álcool para litro de diesel. No caso do diesel, o álcool, a faixa média é 60% de consumo de álcool, 40% de diesel. Isso varia, né? Na marcha lenta, ele usa só diesel. E quanto mais plena carga e mais estável for a operação, maior é a quantidade de álcool. Por isso que em trator, às vezes, a vantagem é maior do que em um caminhão que tem um ciclo transiente muito maior. A vantagem não é tão grande. Tem uma pergunta também para a MWM e para a FPT. Quando essas tecnologias estarão comerciais? Que é a pergunta que tinha que fazer, tá certo? Então, é isso que estão perguntando para você e para você, João Irineu. Quando é que vai estar pronto? Tá certo? Posso começar? Faz favor, faz favor.
Nós estamos investindo bastante no álcool 100%. E, como eu disse no início, a gente já percorreu aí 4 meses do projeto. Temos mais 12 meses pela frente de desenvolvimento do motor. Evidentemente, a data de disponibilidade disso para comercialização depende muito do cliente, do interesse do cliente pelo produto. Pode ser um cliente de máquina estacionária, pode ser um cliente de máquina agrícola ou de transporte de carga, como é o caso da cana-de-açúcar, por exemplo. Então, dependendo do interesse do cliente, a fase de aplicação pode se sobrepor um pouco com essa fase de desenvolvimento do motor e, alguns meses depois, ter à disposição um veículo rodando com álcool 100%. O pessoal continua insistindo sempre na... Faz favor, fala. Eu vou responder curto e grosso. Como produto original, não antes do final do ano que vem. Tá bom. Bom, acho que é isso aí. O pessoal continua insistindo sempre no ponto de custo e relação de consumo. Quanto será o consumo esperado para a FPT, o João Irineu, quanto será o consumo esperado no Otto quando comparado ao diesel? Relação, quantos litros de álcool para quantos litros de diesel no Otto? A pergunta, na verdade, já foi respondida. A gente imagina, os primeiros cálculos mostram que, com preço de álcool, de litro de álcool, até 95 centavos ou R$1, ele passa ainda a ser, ele ainda é favorável. Acima disso, deixa de ser favorável. Quanto é que dá essa relação, só para a gente... A relação é de 60, é aquela que nós já falamos. 60? Ordem de grandeza, né? O professor... Puxa, eu gostaria de enxergar, viu, Moreira? Essa aqui é para você, vê se você consegue enxergar esse negócio aqui. A luz aqui com uma certa idade, não enxerga, um braço curto. Quais são as maiores barreiras para a adoção comercial do etanol em motores diesel? Esta utilização é autorizada pela ANP? Qual a probabilidade dessa aplicação receber incentivos e subsídios semelhantes ao biodiesel no Brasil? Vamos começar pelo fim. Qual a probabilidade dessa aplicação receber incentivos e subsídios? Então, depende de nós. Vai ser uma medida de quão hábeis, quão competentes nós somos. Quer dizer, realmente temos que fazer um alarido, temos que nos movimentar, temos que chamar a atenção dos tomadores de decisão. O sucesso disso vai ser a medida da nossa eficiência. Esperamos que todos aqui, em conjunto, cada um interessado num tipo de tecnologia, seja capaz de fazer suficiente ruído para chamar a atenção das autoridades. Não vejo por que você tem subsídio para biodiesel, mesmo que você se coloque... Não, mas há uma diferença fundamental entre o etanol e o diesel. O etanol foi feito para o sistema privado estabelecido dentro de um sistema capitalista. E o biodiesel não é um produto para famílias pobres. Isso pode ser um discurso político, né? Todos nós sabemos que o biodiesel, 90% vem do grande produtor de soja, né? E 10% vem do pequeno produtor familiar. Eu acho que o etanol podia também ser olhado dessa forma. A outra, quais são as maiores barreiras para a adoção comercial? Realmente, a barreira está parecendo ser essencialmente uma barreira econômica. Já tivemos esse produto rodando no passado, a tecnologia era pior, agora estão melhorando a tecnologia. É um problema econômico. A solução técnica está aí, temos várias soluções técnicas. E essa a utilização é autorizada pela ANP. Bom, para o tipo de teste que nós estamos fazendo, por exemplo, estamos com o ônibus rodando já há bastante tempo aí, temos a permissão de fazer esse produto. Não vejo dificuldade, é uma questão de mostrar o produto e passar os testes de emissão, atender, claro, precisa ter licenciamento do motor. Obrigado. Tem uma pergunta do Roberto, do Ministério do Desenvolvimento, MDIC, uma sobre comparar os custos de produção entre um caminhão convencional a diesel e um do ciclo diesel movido a etanol. E uma segunda que tem a ver com Euro 5, custo do caminhão. Você falou um pouco disso, mas talvez seja bom reforçar isso. O caminhão com tecnologia SCR para atender a norma de emissões Euro 5 custa mais que um caminhão do ciclo diesel movido a etanol e que também atenda a Euro 5. Aliás, aqui está mais para você, que é do ciclo diesel aqui.
No ciclo Otto, você já tinha mencionado que com certeza custaria menos, tá certo? No ciclo diesel, custa mais. Isso é um diferencial. É difícil responder quanto vai custar o diferencial de preço e se valeria a pena. Acho que é mais para você, Moreira. Para o ciclo diesel aqui. Para o Otto, acho que tudo bem. Você tem alguma... Bom, o motor diesel sempre foi mais caro do que o motor a gasolina. Ele é mais robusto, mais complexo. E, se eu entendi bem, se agora, porque ele vai rodar com aditivo, é isso? Eu acho que a pergunta é essa. Na hora que ele estiver rodando com álcool, você consegue trazer as emissões dele para dentro de uma faixa, sem precisar de SCR, o sistema catalítico, o redutor para reduzir o particulado, etc. Ou seja, o custo adicional do motor a etanol, taxa mais elevada, alguns cuidados maiores no sistema de injeção, se isso seria maior ou menor do que o custo do sistema de tratamento de gases que o diesel vai ter que ter para satisfazer essa... mas tem uma certa compensação. Se dá... Eu posso Talvez ele ajudar. tenha, Eu acho que é mais fácil, eu te fabricante, ajudo. Bom, vamos lá, Euro 5. Se quem for usar a primeira tecnologia SCR, ela não é para o particulado, né? É para reduzir NOx, é outra coisa. A grande diferença de usar álcool e diesel, o álcool não produz material particulado, ou produz pouco material de particulado. Como você faz para o diesel produzir pouco? Você tem que investir em sistemas de injeção mais sofisticados, altas pressões de injeção. Hoje você consegue também queimar o diesel sem produzir material particulado. Então, eu imagino o seguinte, do lado de motor, você pode ter um sistema de injeção um pouco mais barato, porque ele não precisa ter uma pressão de injeção tão alta. Porém, você tem que ter um sistema de injeção que resista ao álcool. Então, vamos dizer assim, um empatou com o outro, cortou embaixo, cortou em cima. Tá? Ok. E do parte de after treatment, quem for ter que usar, lógico que com álcool você não vai ter que usar um sistema de filtro de particulado, mas você vai ter que usar um sistema de catalisadores de 3 vias grandes, né, como usa no carro de passeio. Catalisador de 3 vias é um pouco mais barato do que esse sistema de filtro de particulado. Então, no frigir dos ovos, talvez o custo... Estou imaginando como engenheiro aqui, o custo final do produto vai ser algo um pouquinho mais baixo, não saberia dizer, mas não é muita diferença, não. Tá certo. Ajudou bem aí. No caso do Otto, você pode estender um pouquinho mais, aí que é mais fácil. A situação é análoga porque os primeiros cálculos que fazem a previsão do resultado de emissões do motor mostram um aumento de CO e de HC em relação ao diesel e uma redução bastante grande, mas muito grande, de NOx e de particulado. E analogamente ao que já acontece hoje, por exemplo, na Europa, com os motores a gás Euro 5, certo. né? Então, eu me baseio, nós nos baseamos nos cálculos e na experiência europeia, com a passagem do motor do ciclo diesel para o ciclo Otto com gás. Perfeito. Né? É evidente que o gás tem um comportamento diferente do álcool do ponto de vista de emissões, em alguns casos, mas essa avaliação, essa analogia, ela é bastante interessante e a redução, no caso, ela é bastante grande. Tá? Apesar do número de CO e de HC ser mais alto, a gente tem alguma tecnologia aqui para poder abater o HC através do aquecimento, não por causa da temperatura, como é o caso da Suécia, mas por causa do calor latente de vaporização do álcool. Né? E o valor de NOx e H, como estava explicando o Guilherme, que realmente é muito mais baixo na combustão do álcool, isso elimina uma série de outros agregados que hoje tem uma escala de produção muito baixa.